Bom dia, meu bem. Vamos lá. Adriana, bom dia. Muito bom dia. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui uma coisa. Melhora um pouco, de fato. Hoje o dia tá bem feio, tá escuro aqui ainda. Então, às 7h05 da manhã, cinza. Que maravilha. Muito bem, então vamos lá. Então, nossa live de número 29 sobre teologia do corpo. Amanhã live número 30. E a gente termina essa primeira trintena, né? Sobre o homem originário, ok? Mas antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento público para as pessoas que estiveram comigo ontem no aulão Aurora, um olhar para o princípio. Foi fantástico, assim, o aulão foi muito bom. Durou assim umas 2h20, assim, quase 2h30 de aulão. Foi um aulão mesmo, assim, né? De fato foi bastante longo, assim, eu consegui trabalhar bastante coisas, bastante temas, assim, né? Dentro da teologia do corpo, para apresentar um aspecto como necessariamente solucionando os diversos problemas que surgem por uma má compreensão a respeito da pessoa. Foi fantástico, assim, foi de fato muito bom. Agradeço imensamente as pessoas que estiveram, né? E como a gente terminou bastante tarde ontem, acho difícil que agora de manhã já estejam aqui de novo. Muito bem. De fato foi muito bom. Tivemos um momento bastante bom mesmo. O aulão vai estar disponível lá na plataforma. Então, bem, quem não conseguiu participar ao vivo, das pessoas que adquiriram, né, e algumas não conseguiram, eu notei, vocês depois entrem lá na plataforma. Ainda hoje eu vou subir a aula, né, o aulão para lá, e quem ainda não adquiriu ainda tem chance, né, tá disponível ainda não eu ainda não... Bom, acordados provavelmente já estão. Eu ainda não fechei, né? E não vou fechar, vai ficar aberto, né? Esse é um aluno que eu quero que fique aberto, né? É verdade. Não, mas é nesse sentido mesmo. Eu acho que não vou entrar agora de manhã porque já não aguento mais ouvir minha voz, né? Depois de 2h30 me ouvindo ontem à noite, pelo amor de Deus também, né? Nem eu quero mais que esteja aqui. Vai fazer outra coisa agora de manhã. Enfim. O fato é que de fato é ótimo, né? O fato é que a aula foi boa, tá disponível. Quem quiser adquirir ainda tá lá, tá certo? Ainda tem a oportunidade de fazê-lo. Então não deixem de comprar este aulão. Tem o aulão, tem mais uma outra aula lá bônus, tem mais um outro bônus que eu vou anunciar aqui muito em breve, e eu vou colocar lá hoje, eu anunciei ontem já no aulão um e-book sobre a vida espiritual, de, entre aspas, uma introdução à vida espiritual, né, que eu escrevi há algum tempo explicando assim algumas práticas devocionais e uma espécie de passo a passo, né, de como fazê-los, né, para auxiliá-los na vida espiritual. Então eu vou colocar isso lá mais tarde, né, como já mais um bônus, né? Mas esse ainda não é o surpresa, tá certo? Eu vou colocar mais um ainda na semana que vem e eu anunciarei depois de tê-lo colocado, tá certo? Então depois vocês entrem lá, né? E é isso, tá bom? Então, muito bem. Hoje, pra gente se encaminhando pro fim desta primeira etapa, né? Aí, a Kelly entrou, tá vendo, Maria Paula?
Depois, encaminhando-se agora aqui, né? Vamos lá, encaminhando aqui para o fim dessa primeira etapa dessa nossa trintena aqui da Teologia do Corpo, do Homem Originário, né? Vamos lá. Então, eu queria mostrar para vocês um aspecto importante do homem originário, né? Vamos lá. Existem ainda dois aspectos sobre os quais eu queria tratar, né? Hoje eu vou focar em um deles especificamente e que tem grande repercussão em toda a temática da teologia do corpo, né? Quando São João Paulo II começa a teologia do corpo, ele começa imediatamente com o tema da indissolubilidade matrimonial, ok? E o matrimônio ele é necessariamente indissolúvel porque no princípio a coisa era assim. Alguém acordou, né? Sim, Tereza. Porque no princípio era assim, né? Foi criado para a indissolubilidade. Mas por quê? Né? Como assim? Por que isso funciona? Não é uma norma categórica? O que isso significa? Assim, né? No sentido de que nós precisamos, né, no sentido kantiano, viver como se o modo como nós vivemos pudesse servir como um princípio de regra, um princípio legislativo para todos os seres humanos, ou o quê? Como é que isso funciona, né? Então, esse é um princípio estabelecido por Kant, né? Immanuel Kant. Ele diz que, veja, o que deve prevalecer, né, na vivência da moralidade humana são as regras e a lei que rege, né, que regeria, por assim dizer, o comportamento humano. Só que, porque, né, a lei que deve prevalecer, que deve reger o comportamento humano, ela é superior em certo aspecto à virtude, né? O modo como o ser humano vive, ele pode ser dito bom desde que um ser humano haja, ok? Bom, qualquer ação humana ela é necessariamente boa, né, nesse sentido, tá certo? Porque o que prevalece é um voluntarismo, é a superioridade da vontade ao intelecto, né? Então, o simples fato de eu querer determinada coisa faz dela boa, verdadeiramente boa, em detrimento da minha, né? Em detrimento da minha razão, do conhecimento a respeito da verdade daquela coisa, né? Agora vejam, de maneira muito simples, é isso, né? E aí Kant diz o seguinte: agora você deve viver de tal modo que a maneira como você agir sirva, em certo aspecto, de regra de conduta moral. Então, as tuas ações sobre um certo aspecto deverão refletir, repercutir, em certo sentido, nas ações de todos os seres humanos, de tal modo que aquilo que você fez, o modo como você agiu, as tuas ações e o teu modo de ser sejam passíveis de ser estabelecidos como uma regra de conduta moral para todos os seres humanos. Ok? Esse é um princípio kantiano, né? Pois bem, quando nós dissemos que o matrimônio ele é naturalmente indissolúvel, não é isso que nós estamos querendo dizer. Que existe uma lei, tá certo? Infundada, né? Baseada pura e simplesmente na experiência e na vida de determinadas pessoas, a saber, os católicos, né? E que determinam que o matrimônio deve ser indissolúvel porque eles vivem desse modo, porque nós vivemos desse modo, mas a coisa não é assim, ok? E não é assim por uma razão muito simples. Veja, qualquer coisa que se diga a respeito do ser humano, afirmando que aquilo é bom para ele, deve necessariamente corresponder à sua natureza. Quando eu digo para vocês que a lei deve prevalecer no comportamento humano e o modo como nós agimos deve ser considerado uma regra de conduta moral para todos os seres humanos, eu estou afirmando necessariamente que não existe um bem correspondente à natureza humana, de tal modo que existe algo que eu, Gabriel, preciso fazer para me realizar enquanto pessoa. Que existe algo que, né, minha esposa precisa fazer para se realizar enquanto pessoa e assim por diante. Porque não existe uma espécie de consideração da universalidade do ser humano, né? Eu não considero a pessoa como sendo algo, como sendo alguma coisa em específica, que possui uma finalidade muito específica, um fim muito específico, e que se ele não corresponde a esse fim, ele não tem a possibilidade de ser feliz de maneira nenhuma, de se realizar de maneira nenhuma. Esse é um aspecto mais importante dessa afirmação.
Vocês me entenderam, sim ou não? Se eu digo que, veja, né, o que deve prevalecer é a lei, eu estou afirmando, em outras palavras, que não existe algo que me realiza. Só existe algo que, na realidade externa, deve ser levado em consideração necessariamente, e que eu devo fazer e que eu devo agir de tal modo que, né, eu, enfim, seja considerado como bom, como civilizado, como um cidadão que leva em consideração os outros todos, né, que comigo convivem e assim por diante. Eu sou qualquer coisa, mas eu não sou virtuoso, eu não sou bom, eu não sou feliz, eu não sou realizado, eu não tenho a possibilidade de encontrar-me com, né, aquilo para o qual eu fui feito. Porque não existe bem aquilo para o qual eu fui feito. Existe uma regra de conduta moral que deve corresponder ao bem da sociedade, por assim dizer. Vocês me entenderam, sim ou não? Tá dando para entender? Então, né? Não é isso que eu estou dizendo quando eu digo que, ou quando São João Paulo II afirma, estabelece esse princípio como sendo, sim, ótimo, que bom, como sendo uma espécie de necessidade, né? O matrimônio é indissolúvel, ok? Não é isso. Não é porque é uma regra, não é porque é uma lei, não é porque há, né, um caráter de bondade em face de todos os outros e assim por diante. Não é isso de maneira nenhuma, ok? Porque quando eu digo isso, eu estou afirmando em outras palavras que, né, ser bom hoje não é o mesmo que ser bom amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Existe uma espécie de mutabilidade necessária. Se eu afirmo que a lei é o que deve reger a conduta humana, existe uma mutabilidade necessária no bem correspondente ao ser humano. Portanto, a indissolubilidade matrimonial seria boa hoje, mas não amanhã, e não depois de amanhã, e não depois de amanhã, e assim por diante, né? Ok? Esse é o aspecto problemático da superioridade da lei, né? Oi? Bom dia. Tudo bem? Mimiu bem, filha? Do papai. É do papai isso aí? Do papai. Você segura pro pai, por favor? Vamos. Obrigado. Então, muito bem. Então, muito bem. Quando, então, nós olhamos para o matrimônio e afirmamos ele é indissolúvel, isso deve significar uma coisa muito mais profunda do que a simples regra moral, do que uma simples conduta, do que uma simples olhar para a sociedade, no meio da sociedade, vermos assim, uma certa prática que é necessária de que seja assim, porque alguém afirmou que é assim, porque, enfim, né? Não é. Nosso Senhor de fato afirma de maneira categórica, né? No capítulo 19 do Evangelho de São Mateus. O que Deus uniu não separe o homem. Ok? Ele afirma isso com todas as letras. Ali nos primeiros versículos, se eu não estou enganado, versículo 4, 5 ali, né? Do 1 ao 9 ele tem o diálogo com... Do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 19 ele tem um diálogo com os fariseus sobre o matrimônio, né? Em um determinado momento ele afirma então: o que Deus uniu não separe o homem. Ele acrescenta uma norma, uma lei, uma regra ali, né? Mas essa norma, essa lei, essa regra que Nosso Senhor estabelece para o matrimônio, ela não é uma lei que deve ser seguida pura e simplesmente porque Jesus disse isso, porque alguém falou, entende? Não é esse o ponto, não é a superioridade da regra, não é a superioridade da lei. Quando Nosso Senhor afirma qualquer coisa, nós precisamos olhar para suas palavras como sendo palavras divinas. Deus disse aquilo ali. E se Deus disse, aquilo deve corresponder à natureza humana, aquilo para o qual o homem foi criado. Jesus diz, no princípio não era assim. Como era no princípio? Não lestes que no princípio Deus criou o homem e mulher e disse, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Então ele lê o Gênesis e depois ele acrescenta uma regra moral. É isso que faz Nosso Senhor, né? Mateus 19. Ele acrescenta uma lei. Mas ele não faz isso porque ele está de fato colocando a lei como superior. Deve ser obedecido porque eu estou dizendo que a coisa é assim. Muito pelo contrário.
ele aponta para o princípio primeiro, né? Não deve ser assim porque eu estou dizendo que é assim. Mas olha, no princípio, quando eu criei todas as coisas, quando eu estava lá, né? No princípio da criação, participando de toda ela, porque todas as coisas foram feitas por mim, sem mim nada foi feito, né? Por detrás das palavras de Jesus, de algum modo, é isso que... Tá tudo bem, vida? É isso que, né? É isso que sustenta, né, suas palavras, por assim dizer. Eu estava lá. Foi feito por mim, sem mim nada foi feito. Através de mim, Deus criou todas as coisas, né? Foi para mim que o Pai olhou quando criou a humanidade. Então vejam, se é indissolúvel, existe um aspecto natural no ser humano, ou seja, em seu modo de agir, que corresponde à sua essência, ao seu modo de ser, né? Aquilo que ele é mesmo, que tem uma ligação com a indissolubilidade matrimonial, de tal modo que a indissolubilidade matrimonial faz do homem mais feliz, faz do homem realizado, faz o homem ser aquilo que ele foi criado para ser. E qual é o aspecto que, né, salta do tema da indissolubilidade matrimonial? Evidentemente, o amor espiritual, ok? O amor em seu nível mais elevado. No momento em que Deus cria todas as coisas e cria o relacionamento, o amor humano para ser indissolúvel, o que ele está fazendo necessariamente é criar o amor humano, criar o relacionamento humano para ser tal qual o amor nas três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Entenderam ou não? O relacionamento trinitário, a relação de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo é uma relação de amor eterna, perene, que não passa. E quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, possuindo por natureza certos aspectos que o colocam como uma imagem divina, como possuidor de certas faculdades que são próprias de Deus, o que Deus está fazendo é dar ao homem a capacidade de viver e experimentar aquilo que Deus vive por si, em sendo quem ele é, mas que o homem pode experimentar de certo modo, participando desse amor divino, tendo recebido o amor de Deus e tendo dado o amor, né? E dando esse amor. No vínculo matrimonial. Não, filha? É assim ou não é? É ou não é? Quando eu falo para ela, é ou não é? Ela fala, é ou não é? Então, a coisa funciona desse modo, né? É por isso que o matrimônio ele é indissolúvel. Por uma maneira muito simples. Quando Deus cria o amor humano e o vínculo matrimonial, ele cria para ser uma imagem do amor trinitário. Ok? Ele cria para ser uma imagem do amor trinitário. Nós podemos meditar mais sobre essa realidade olhando para o oposto, né? Sobre a realidade do divórcio. Nós faremos isso quando falarmos sobre o homem histórico, né? Nós vamos meditar sobre várias realidades aqui, né? Ao longo dos próximos 30 dias também, mais 30, falando sobre ainda a teologia do corpo e agora sobre o homem histórico, né? Ainda estamos no homem originário, mas no princípio foi assim que a coisa foi criada. O homem para amar a mulher para amar o homem de uma maneira, né, indissolúvel, total, fiel, fecunda, né? Livre. Entenderam ou não? Tá claro? Então, muito bem. Então, amanhã eu volto para a gente fazer a nossa última live sobre o homem histórico, fechar isso aqui. E aí, o homem originário, exato. Amanhã, sexta-feira, no sábado a gente já começa o homem histórico, a primeira live sobre o homem histórico, tá certo? Sim, que bom, Kelly. No sábado a gente começa já a nossa primeira live sobre o homem histórico e vocês me aguardem. Né? Como eu disse, ontem nós tivemos o nosso aulão, foi bem legal. Né? Minha sogra está aqui, ela esteve ontem, pode dizer. A Kelly está aqui, esteve ontem, pode dizer. Minha esposa também esteve ontem.
Fundo no fundo, que tá aqui. O povo tava lá ontem, tá aqui já. Me ouvindo aqui de novo, né? Pode dizer se foi bom, se não foi, se foi maneiro, se não foi maneiro. Se gostou, se de fato foi útil de algum modo, mas de fato foi sensacional. Viu? Sensacional. Não. Sensacional. Não. Muito bem. Exato. Bom. Muito bom. Não dá pra perder nenhum dia. Obrigado, Kelly. Muito obrigado. Você não quer? Obrigado, Kelly. A TT também tá te agradecendo, Kelly. Então, de fato, ontem foi o primeiro aulão. Já adianto pra vocês que daqui a 30 dias, né? Pouco mais, né? Raciocínio tem que ser contínuo, exatamente. É isso aí. Daqui a 30 e poucos dias, tá vendo? Tua mãe também tá dizendo que foi sensacional, ó. Daqui a 30 e pouquinhos dias, nós teremos também o nosso segundo aulão. Então, garanto para vocês que nós teremos 3. Então, tivemos um ontem. Depois, teremos mais um segundo aulão sobre o homem histórico. Teremos um terceiro depois sobre o que São João Paulo II chama de homem escatológico. Então, os próximos 60 e tantos dias, 70 dias, sei lá, não sei quantos domingos tem nesse meio de tempo, não contei. Mas eu anunciarei a data em breve e aí a gente vai assim. Fazemos o aulão para poder, como que, arrematar tudo, né? De um modo que fique bem compreendido. Tá certo? Então, muito bem. Fiquem com Deus. Um abraço forte no coração de todo mundo. A gente se vê amanhã para a gente finalizar o homem. Esse é o homem originário. E aí, no sábado, começamos o homem histórico. Deus abençoe vocês. Um abração e até mais. Tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal.